Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo meus slides? Quanto tempo aí entrando? Sim, obrigada. Então, hoje a gente vai começar um assunto que é bem mais tranquilinho. No AVA estão esses slides aqui, mas eu vou falar, na verdade, só de uns 3 slides aqui desse total de slides que está lá, tá? Que é o que é mais importante. A gente sabe que a gente tem a parte do imobilizado dentro do ativo não circulante lá no nosso balanço. E na contabilidade pública tem uma classificação diferenciada dessa parte aí do imobilizado. E daí essa classificação diferenciada que a gente vai estar vendo. Aqui nos slides eu comecei falando lá dos bens móveis e imóveis, mas tudo isso a gente já aprende na contabilidade privada. Então, eu vou partir para a classificação que é só utilizada na área pública, tá? Essa classificação é nesses 3 tipos aqui de bens, tá? O primeiro é esse bens de uso comum do povo. Esse nome, eu acho que só pelo nome já dá para saber que é onde todo mundo pode utilizar. É algo que a população utiliza, um local que os cidadãos conseguem aproveitar, digamos assim. Esses bens, eles são ainda divididos em naturais e artificiais. O que são esses naturais? É, por exemplo, uma praia, um rio, lagos, eles são considerados bens de uso comum do povo e naturais. Eles existem, mas eles não são contabilizados. Não vou contabilizar, olha, que a praia é pertencente ao município de Guaratuba. Isso não é contabilizado, mas é um bem público. Essa classificação, ela é chamada desse critério jurídico e ela está no Código Civil. Depois eu vou abrir o Código Civil e mostrar os artigos que mostram essa classificação. O segundo tipo é esse bens de uso especial. Uso especial é um bem onde acontece algum serviço público, por exemplo, uma escola pública, um hospital, um posto de saúde, o próprio prédio lá da prefeitura, ele é classificado como um bem de uso especial. É onde acontece algum serviço público. Acho que eu pulei ali e não falei do bem de uso comum do povo, o artificial. O natural é aquele caso de praia, rio, lago, mares, que não tem como contabilizar. Os artificiais, você contabiliza, por exemplo, as ruas. Quando acontece, tipo, a pavimentação de uma rua, a gente faz empenho lá em contas orçamentárias de investimento. Aquelas contas que começam com 4. Lembra que 4 era despesa de capital, o primeiro númerozinho 4, e o 4, segundo, era investimento. Qualquer coisa que é empenhado em 4, eu tenho que dar entrada no meu imobilizado lá no meu balanço patrimonial. E, por exemplo, pavimentação de uma rua, é contabilizado em 4, num investimento. E daí, obrigatoriamente, você tem que dar entrada num bem público. Daí você contabiliza a rua. Fiz a pavimentação de uma rua, contabilizo a rua. E daí ela é classificada nesse bem de uso comum do povo artificial. Só que isso tudo é bem complicado, porque tem ruas, por exemplo, no município, que nem é pavimentada, que é uma rua antiga. Então, os municípios e o Estado, a União, eles vão, aos poucos, arrumando isso. Vão fazendo os registros, porque isso não faz tempo que existe a contabilização, mas é difícil você controlar, tipo, todas as ruas e dar entrada em uma rua. Principalmente na parte de dar valor a uma rua. Uma rua lá que é uma estrada de chão, que não tem pavimentação para você ter uma despesa para você... Despesa não, né? Um investimento para você poder contabilizar no imobilizado.
Então, daí você tem que fazer um estudo de quanto vale aquela rua, quanto valeria, e fazer uma contabilização. Então, veja, bens de uso comum do povo, natural e o artificial são ruas, praças. Praça também contabiliza, tipo a parte que tem, né, calçamento, bancos, enfim. Você vai contabilizar também lá dentro de bens de uso comum do povo artificial. Daí o bem de uso especial, eu já falei para vocês que é algum imóvel onde acontece um serviço público. Então, é uma escola, um hospital, a prefeitura, enfim, o prédio da assistência social, um CRAS. Esse lugar, que é um bem imóvel onde acontece um serviço público, é bem de uso especial. Então, uso comum, toda a população pode usar a qualquer momento. Uso especial, onde acontece um serviço público, tá? Uma prestação de serviço, um prédio que tem uma finalidade pública. E os bens dominicais são bens imóveis que o ente público pode ter, mas ele não tem uma finalidade. Por exemplo, ele tem um terreno lá que ele ganhou por causa de alguma ação, a pessoa deixou de pagar IPTU. A forma dele conseguir recuperar esse dinheiro, o município tomou lá o terreno do cidadão, enfim, ou ele pagou com o terreno a dívida dele. Ele tem um terreno lá no município, mas ele não tem nada. Daí ele é considerado um bem dominical. Ele não tem uma finalidade pública. Ele está lá parado, sem ter nada. Ou algum prédio desativado, onde, era aqui uma escolinha e agora não tem mais a escola. Está lá o prédio da prefeitura sem funcionar nada. Também é considerado um bem dominical. Então, essa é a classificação diferenciada dos bens públicos dentro da contabilidade pública. Essa classificação é bem de uso comum, bem de uso especial e bem dominical. Então, uso comum ainda tem essa separação em natural e artificial, bem de uso comum do povo, natural, praia, rios, lagos, blá, blá, blá. E não é contabilizado, não tem como contabilizar. Bem de uso comum do povo artificial, praças e ruas, praticamente isso. Bens de uso especial, bens imóveis onde há algum serviço público. E bens dominicais, bens imóveis, mas que não tem uma finalidade pública. O ente público tem ele, mas não tem nenhuma finalidade. Esses bens, eles só podem, os bens públicos, eles não podem ser vendidos, só os bens dominicais. E ainda há um procedimento licitatório para venda desses bens públicos. Os bens de uso comum do povo não tem como eu vender uma rua, como eu vender uma praça, enfim. Bem de uso especial, eu não vou vender uma escola ativa lá, não tem como eu estar vendendo uma escola quando ela está funcionando. Não tem como vender um hospital, não tem como vender o prédio da prefeitura. Então, os bens dominicais, aqueles que não estão tendo uma finalidade pública, podem ser vendidos. Então, esse slide é o principal. Só que aqui eu não coloquei o que é cada um, só coloquei o nome deles. Por isso, depois eu vou mostrar onde que está no Código Civil a descrição de cada um, tá? Daí essas outras partes aqui também não me interessam. Depreciação, amortização, vocês já vão ver em outras partes, em outras matérias de contabilidade. Então, essa aula era só para vocês saberem que existe essa classificação. E daí a gente falar de uma partezinha que são os regimes, que está lá no final desses slides. A gente tem o regime misto na contabilidade pública. Mas isso dentro do nosso sistema orçamentário, lembra que a gente tinha os nossos subsistemas? E um deles era o sistema orçamentário. Então, no sistema orçamentário, a contabilidade, ela tem regime contábil misto. Que é isso? Para receita, a gente usa o regime de caixa, e para despesa, o regime de competência. Então, a gente registra uma receita no momento que ela entra no cofre público. E a despesa, ela é contabilizada lá pelo empenho, que é por competência. Tá? Então, onde que está isso? Daí coloquei aqui onde fica, na 4.320, que é aquela a lei mãe de contabilidade, essa lei de lá de 1964.
Então, pertence ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas e as despesas empenhadas. Por isso que a gente fala que na contabilidade pública, no enfoque orçamentário, a gente tem o regime misto. Ainda fala na LRF. LRF é Lei de Responsabilidade Fiscal. Peraí, só aceitar mais uma pessoa. O que fala na LRF? A despesa e a assunção de compromissos serão registrados segundo o regime de competência. Beleza? Apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Então, a LRF reafirma que despesa por competência e receita é por caixa. Mas pensem que isso é no enfoque orçamentário. Lembra que a gente tem balanço orçamentário, balanço patrimonial, balanço financeiro, DVP, que vocês estão começando a fazer o trabalhinho, enfim, alguns já terminaram. Pense que no balanço orçamentário só vai aparecer a receita, tem aqui todas as colunas, mas naquela parte arrecadada é que entrou em caixa. Mas no meu balanço patrimonial, imagine que eu já lancei lá o carnê de IPTU e a pessoa não pagou dentro daquele exercício, vai pagar no outro exercício esse IPTU. No balanço patrimonial, vai aparecer lá em créditos a receber e no resultado lá na DVP, receita com IPTU, porque lá balanço patrimonial é regime de competência. No balanço orçamentário, na coluna de receita realizada, não vai aparecer aquele IPTU que o cara não pagou. Então, essa é a diferença. No balanço patrimonial, sempre vai ser regime de competência. Então, apesar daquele IPTU não ter sido pago, vai estar um crédito tributário a receber lá no meu ativo circulante, e ele vai aparecer lá na minha demonstração de variações patrimoniais, que é a nossa demonstração de resultado da contabilidade pública, vai aparecer na variação patrimonial aumentativa. Já no balanço orçamentário, na parte de receita realizada, ele não vai constar porque ele não foi recebido. Então, lembrem-se disso, misto no enfoque orçamentário, no sistema orçamentário. No sistema patrimonial, balanço patrimonial, vai constar receita e despesa por competência. Veja que fala aqui que no enfoque orçamentário é considerado a receita arrecadada e a despesa empenhada, e eles consideram considerado despesa empenhada como despesa por competência. No balanço patrimonial, essa despesa aparece lá a pagar quando ela é liquidada, quando tem a emissão da nota fiscal. O empenho ainda é só um comprometimento lá do orçamento. Então, são duas coisas separadas. Pense que regime misto é só no orçamentário. No sistema patrimonial, o regime contábil é competência, assim como na contabilidade privada. Então, o que fala lá? Também continua falando na Lei 4.320 sobre esse enfoque já patrimonial. Fala que a demonstração das variações patrimoniais, que é aquela demonstração que é puro resultado do exercício. Daí tem um item lá do trabalho que eu peço, veja o resultado que aconteceu na DVP, se ele está igual o que vai lá para o resultado do exercício no balanço patrimonial. Parece bobo, mas às vezes tem municípios que tem diferença. Então, DVP lá no final do exercício apura o resultado que vai para o balanço patrimonial. Mas continuando aqui, a demonstração das variações patrimoniais vai evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e vai indicar o resultado patrimonial do exercício. Então, na DVP, ela não vai considerar receita recebida e despesa empenhada. Ela vai considerar a receita que aconteceu o fato gerador por competência e despesa também por competência. E fala aqui ainda que é independente da execução orçamentária, porque tem despesa, por exemplo, que não é
que não tem uma saída financeira, que é o caso da depreciação. Depreciação não está no orçamento, né? A gente não empenha, liquida e paga depreciação. É um lançamento contábil. Então, essa demonstração é que mais está ligada, além do balanço patrimonial, a DVP é uma das demonstrações que mais está ligada com o regime de competência. Tá? Então, só esses 3 slides que são os mais importantes dessa aula, tá? Eu fiz um monte de slide, mas depois eu percebi que fala mais de bens da área privada, que vocês já estão acostumados, mas aí sai do foco ou da diferenciação, que são os bens públicos. Então, lembrar dessas 2 coisas dessa aula, dos 2 regimes e daqueles 3 tipos de bens públicos, bens de uso comum, bens de uso especial e os dominicais. Eu vou parar essa apresentação e vou abrir agora o Código Civil para vocês verem a descrição que está lá sobre esses bens públicos, tá? Só um pouquinho. Vocês estão vendo uma telinha aí de uma lei do Código Civil? Sim ou não? Que é um PDF? Sim. Está aparecendo? Beleza. Então, veja, daí lá nesse artigo 98 do Código Civil, que ele vai começar a tratar aqui dos bens públicos, tá? Daí ele vai ter uma descrição. Então, acho que depois eu vou também colocar lá no AVA esse Código Civil para vocês lembrarem da onde surgiu essa classificação dos bens públicos nesses três tipos e também para vocês terem ali a definição, tá? Então, lá no artigo 99, que ele vai falar da classificação, são bens públicos. Daí ele vai falar de uso comum do povo e ele dá aqui alguns exemplos. Uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Lembrando que ainda o uso comum do povo pode ser dividido em natural, que nesse caso aqui do Código Civil são os rios e mares, você não vai contabilizar um rio, não vai contabilizar um mar. E daí, bem de uso comum do povo, tem estradas, ruas e praças, que você vai acabar contabilizando. Bem de uso especial, daí fala, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive os de autarquias. Então, bem de uso especial é um bem imóvel onde acontece algum serviço público ou está ali a administração, que é o caso, tipo, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, enfim, prédio onde está a administração pública e é onde acontece a prestação de serviço. Escola, hospital, blá, blá, blá. E daí a gente tem o terceiro tipo, que são os dominicais, que é aquele que eu falei que não tem destinação. Então, no Código Civil fala que constitui patrimônio das pessoas jurídicas de direito público com objeto de direito pessoal real de cada uma das entidades. Ele não fala nessa destinação, que não tem uma finalidade, mas a diferenciação desse dominical, que ele é um bem imóvel, mas ele lá não acontece algum serviço público, ele não tem uma finalidade pública. Então, é um terreno lá que está sem fazer nada, é um prédio lá que a prefeitura não tem nenhum tipo de serviço, então está sem finalidade. No próximo artigo, ele vai estar falando da questão de ser alienável ou não.
no artigo 100. Alienável é alienar um bem, é vender um bem. Então, no artigo 100 fala que os bens públicos de uso comum do povo e uso especial são inalienáveis. Eu não posso vender, que não teria como eu vender, né? Vender uma escola, vender uma prefeitura, enfim. No 101 já vai falar dos dominicais, que é aquele bem que o ente público tem sem destinação, então ele pode vender. E daí no 102 fala que não estão sujeitos ao uso capião. Não tem como você entrar lá no bem público e tentar fazer uso capião, beleza? Então, daí que surgiu essa classificação. Então, além daquela classificação que a gente tem da contabilidade privada, ele aparece classificado dessa forma no balanço patrimonial. Vou abrir um balanço patrimonial para vocês visualizarem como fica no balanço essa classificação, tá? Só um pouquinho. Fiz uma besteira aqui, estou salvando esse arquivo, não quero. Balanço patrimonial, já compartilho aí com vocês, só um pouquinho. Estão vendo um balanço patrimonial, gente? Uma parte imobilizado? Sim, professora. Então, veja. Dentro do imobilizado, a gente tem lá os bens móveis, daí tem toda a classificação dos móveis, máquinas, bens de informática, móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais, veículos. Aí, quando a gente chega nos bens imóveis, que está aqui, vou deixar amarelinho, a gente vê que ele começa a separar, ó, bens de uso especial. Daí, dentro lá do grupo bens de uso especial, tem imóveis residenciais, comerciais, enfim, o que o ente público tem. Uso especial, está sendo usado para algum serviço público, tem uma finalidade pública. Daí a gente tem aqui, mais abaixo, bens dominicais. Bens que não têm uma finalidade pública. Veja que aqui no meu balanço tem edifícios e terrenos. Um terreno que recebeu de alguma dívida e não fez nada lá no terreno, estava parado. Algum edifício que foi desativado, daí ele fica aqui, nesse campinho do dominical. E daí a gente tem aqui o bens de uso comum do povo. É estranho, eu acho estranho contabilizar uma rua, mas a contabilidade pública não é. Ruas, logradouros e estradas, 20 milhões ali em ruas. Praças e parques, 203 mil. Pontes e viadutos, também é contabilizado. Então, a única diferenciação é que dentro do balanço, ele tem que mostrar essa classificação que é determinada pelo Código Civil, lá em bens públicos. Beleza? No material, no AVA, lá em material complementar, tem a lista lá de exercício. E daí eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? Pra gente ir lembrando dessa classificação. Mas é bem simples, mas acho que eu tenho umas 2 questões na prova sobre esses bens públicos, que é parecida com essas que estão na lista, tá? Por isso eu vou fazer algumas, e também tem umas questões que são do regime misto e do regime por competência no enfoque patrimonial. Lembre dessas listas, tá? Que vai ser aquele mesmo esquema, tipo, vai valer uns pontinhos lá, quem me mandar as listas, tá? E eu acho que essas são mais tranquilas de fazer.
Estão vendo uma lista aí, gente? Atividade, patrimônio e regimes? Sim, professor. Sim. Então, veja, vai ser exercício bem simplesinho como esse aqui. Considere. Praça da Sé. O que Praça da Sé é uma praça? É um bem de uso comum do povo artificial. Número 2, Gonzaga, Praia da Cidade de Santos, bem de uso comum do povo, natural. Rio Tietê, bem de uso comum do povo, natural. Edifício onde se localiza a Prefeitura Municipal da cidade W, o que ela vai ser? Bem de uso especial. Terreno público destinado à instalação de uma autarquia municipal. Lembra que lá no Código Civil falou em autarquia também. Então, vai ser um bem de uso especial, porque lá funciona uma autarquia municipal. Daí, a pergunta é para você verificar, de acordo com o Código Civil, quais desses bens são de uso especial. Então, a resposta é o 4 e 5, e a questão está resolvida, bem tranquilo. Questão 2. Vai falar aqui de tipos de imóvel, imóvel 1, 2, 3 e 4. O primeiro é um imóvel que é de uma pessoa jurídica de direito privado, mas que o Estado é acionista. Se o Estado é só acionista, ele é um bem particular, porque é de uma pessoa de direito privado. Imóvel 2. Há uma autarquia onde funciona um hospital para atendimento gratuito à população. Se acontece aqui o atendimento, um serviço público, apesar de uma autarquia, mas o Código Civil inclui autarquias também, vai ser um bem de uso especial, porque ele tem uma destinação pública. Imóvel 3, um loteamento urbano aprovado e registrado para servir de praça. O que é a praça? Bem de uso comum. E ainda ele pode ser bem de uso comum do povo, o artificial, não é só o natural. E o imóvel 4 está falando que o município que o recebeu por ser herança vacante e que permanece sem destinação. Sem destinação, ele tem o nome de bens dominicais. Então, nas opções, você tinha que só escolher a qual se referia na sequência a cada um dos imóveis. Então, o que é? O primeiro é particular, o segundo é de uso especial, o terceiro de uso comum do povo e o último dominical, que daí aqui é a questão, a letra A. Então, também tranquilo. A 3 é só uma questão para dizer se é verdadeiro ou falso. E é bom vocês também lembrarem desse detalhe. O que a 3 fala? Que os bens públicos podem ser alienáveis ou não. Assim, os bens dominicais podem ser alienados, vendidos, desde que observadas as exigências legais. Já os bens de uso especial e comum do povo são inalienáveis, e isso é correto mesmo. Só os bens dominicais, que não têm uma finalidade pública, que podem ser vendidos. Questão 4. Não é um bem público de uso comum do povo. O rio, ele é as sedes dos municípios, que é a resposta correta, porque sede de um município é bem de uso especial, porque tem algo público funcionando lá. E ruas e praças são bens de uso comum do povo. Também bem facinho. Então, é só lembrar dessa classificação, tá? Para responder essas questões. Deixa eu ver se eu selecionei mais alguns. Em relação às noções de bens públicos, é exemplo de bem de uso especial. Rios e lagos, não acontece serviço público, então é um bem de uso comum do povo. Vias públicas, bens de uso comum do povo. Hospital público, acontece uma prestação de serviço público, então ela é um bem de uso especial, beleza? Terreno público sem destinação é um bem dominical. A 6 tem uma historinha, mas vamos ver. Questão 6
O prédio que abrigava a biblioteca pública do município tal foi parcialmente destruído em um incêndio, que arruinou quase metade do acervo e prejudicou gravemente a estrutura do prédio. Os livros restantes já foram transferidos para uma nova sede. O prefeito pretende alienar o prédio antigo, ainda cheio de entulho e escombros. Sobre o caso, o que é correto? Então, era um lugar que alagou e não tem mais o que fazer lá. E o prefeito ele quer vender esse prédio. Não é possível, falando na letra A, não é possível no ordenamento jurídico a alienação de bens públicos, é possível só do tipo de bem dominical, é o sem destinação. Letra B, o antigo prédio da biblioteca é bem público de uso especial, somente pode ser alienado após ato formal de desafetação. Não, porque esse bem, na real, ele já não é mais de uso especial, ele já acabou sendo destruído lá pelo incêndio, então ele já não tem uma finalidade pública. O C, é possível alienação no antigo prédio da biblioteca por se tratar de bem público dominical. Essa é a resposta correta. Tinha lá uma finalidade, mas foi destruído. Então, ele automaticamente já se tornou um bem dominical, que não está acontecendo nada mais lá. Letra D, daí vai estar errada, por se tratar de um prédio com livre acesso ao público em geral, trata-se de um bem público de uso comum, insuscetível de alienação. Não, é só para confundir. Então, ele era de uso especial, mas no momento que aconteceu esse incêndio, ele já se tornou dominical. Se tornando dominical, ele pode ser vendido. Só um minuto. 7, também só certo ou errado. São bens públicos de uso comum do povo aqueles especialmente afetados aos serviços públicos, como, por exemplo, aeroportos, escolas e hospitais públicos. Esse conceito aí, não é de uso comum do povo, ele é bem de uso especial, onde acontece um serviço público, é bem de uso especial. O uso comum do povo é onde o povo pode transitar, assim, mas não acontece uma prestação de serviço. Então, lembre, rua, praça, praia, rios, mares, são bens de uso comum do povo. Qual mais? Depois dessas, eu pulei lá para a questão 13, que tem a ver agora mais com os regimes. Mas então, vai ser uma questão assim que pode cair na prova, e com o objetivo de vocês lembrarem que dessa classificação diferenciada que está no Código Civil, beleza? Não esqueçam disso. O Código Civil determina esses 3 tipos de bens imóveis, e também lembre-se da questão de ser alienado, de poder ser alienado ou não, tá? Só os bens dominicais, aqueles que não têm uma finalidade, que podem ser vendidos. Então, vamos lá para a questão 13, que tem a ver com os regimes. 13. De acordo com o regime de competência, as obrigações com fornecedores de material de consumo devem ser reconhecidas. Isso aqui é para vocês lembrarem em que momento que vai para o passivo circulante a minha despesa. Lembrem-se que lá, a despesa, ela tem aquelas 3 fases lá, empenho, liquidação e pagamento. Empenho é quando eu comprometo lá meu orçamento. A liquidação é quando eu recebo a nota fiscal, emito uma nota de liquidação, e daí a gente tem o pagamento, que é a saída financeira. O momento que vai lá no passivo circulante, aqui está falando, de acordo com o regime de competência, as obrigações devem ser reconhecidas quando? Quando acontece a liquidação da despesa. A liquidação é quando o cara prestou o serviço, entregou a mercadoria, dependendo do que estiver acontecendo, e ele emite a nota fiscal. A gente faz a liquidação no sistema orçamentário e ele faz um lançamento automaticamente lá no meu passivo circulante dentro do sistema patrimonial. Então, a resposta dessa 13, de acordo com o regime de competência, quando que acontece
as obrigações com o fornecedor é no momento da liquidação da despesa. Emissão de nota fiscal. Regime de competência. Peguei também a 14 para fazer com vocês. A 14, ela vai perguntar do resultado do exercício, mas em relação, aquele resultado apurado lá na fonte de recurso. Lembra aquela última parte do balanço patrimonial? Resultado por fonte de recurso, que eu pedi para vocês analisarem? Lá ela vai demonstrar o valor que ficou, que é a receita arrecadada naquela fonte de recurso, menos a despesa empenhada. Então, receita que entrou no caixa, menos a despesa que ficou empenhada. Não só isso, é receita realizada, daí menos tudo que foi empenhado, liquidado e pago, né, que já diminui lá do valor da receita, e ainda o que ficou empenhado sem pagar no final do exercício. Está empenhado, eu só vou pagar ainda no outro exercício. Lá, aquele resultado por fonte mostra isso. Receita arrecadada, menos tudo que eu paguei naquela fonte de recurso, menos o que eu tenho empenhado e não paguei, e ele me dá lá o superávit e déficit. Então, ele já desconta aqueles empenhos que eu vou ter que pagar no outro ano, porque eu já tenho um compromisso com o meu fornecedor pelo contrato que eu fiz com ele. Então, veja, ele está dando aqui nessa 14 valores de receita e despesa e está pedindo um resultado. Aqui, ele está pedindo o resultado de acordo lá com o regime misto de contabilidade, qual que é o resultado. Então, vamos ver as informações que tem no exercício. O primeiro é o IPTU vencido em 2011, que foi recebido em 2012. Venceu em 2011, mas entrou no meu caixa em 2012. Então, e a gente está vendo o resultado do ano de 2012. Depois, segundo item, a gente tem o ISS de 2012, que eu recebi em 2012. Então, os dois estão dentro do exercício de 2012. Tanto a competência como a movimentação em caixa. O terceiro item do exercício, despesa empenhada em 2011 e paga em 2012. Então, uma despesa de 2011 que ficou lá sem pagar, que a gente fez a saída financeira em 2012. E o último item é a despesa que foi empenhada em 2012 e paga em 2012. Daí pede, com base nessas informações e de acordo com o regime contábil misto, o resultado do exercício de 2012 foi. Então, veja, apesar daquele primeiro IPTU ser de 2011, entrou no caixa em 2012, então ele vai entrar na minha conta, porque a gente conta a receita recebida em caixa. Então, vou pegar o 10 mil, daí o segundo item a competência 2012 e o caixa 2012. Vou pegar também, então 10 mil mais 20 mil é a minha receita. E a minha despesa, como que ela funciona? Aquela despesa de empenhada em 2011, ela já está lá em 2011 afetando o meu resultado. Então, ela não pode afetar de novo em 2012. Foi empenhada em 2011, só foi a saída financeira em 2012. Então, ela não vai estar no meu resultado do exercício. A terceira, despesa empenhada em 2012 e paga em 2012. Essa, por ter sido empenhada em 2012 e paga, ela vai entrar na minha continha. Então, o resultado é 30 mil lá de receita, menos os 5 mil que é de despesa. Então, a receita foi por caixa e a despesa, ela foi por competência, por empenho. Então, isso, enfoque orçamentário, não é enfoque patrimonial, tá? Por isso que fala aqui, considerando o regime contábil misto. Regime contábil misto é só enfoque orçamentário. No balanço orçamentário, vai entrar a receita que é arrecadada, independente da competência, e a despesa empenhada, não despesa paga lá do outro exercício. Beleza? Então, a resposta dessa, 30 menos 5, é aí.
Deixa eu ver o que mais eu peguei aqui. A 15 também eu separei para a gente fazer, que é sobre competência também. A empresa tal possui imóvel no município Lemure, sei lá de onde que é esse nome. Apesar do IPTU referente a esse imóvel ter vencido em 15/3, então, venceu em 15/3, mas essa empresa ela só efetuou o pagamento em 15/1 do outro ano. A prefeitura contabilizou essa receita como pertencente ao exercício de 2009. Esse IPTU ele venceu em 2009 e a empresa só pagou em 2010. E a prefeitura pegou e contabilizou como 2009. Daí pergunta se isso é correto ou não nas opções. Veja a letra A. Atendeu a Lei 4.320, uma vez que no Brasil é adotado regime de competência tanto para a receita como para a despesa orçamentária? Não. É regime misto, receita por caixa e despesa por competência. Então, a letra A está totalmente errada. Letra B. Atendeu a Lei 4.320, uma vez que no Brasil é adotado regime de competência para a receita orçamentária e de caixa para a despesa orçamentária? Não, é o contrário. A receita é por caixa e a despesa é por competência. Letra C. Não atendeu a Lei 4.320, uma vez que no Brasil é adotado regime de caixa para a receita orçamentária e de competência para a despesa orçamentária. Essa é a opção certa, ele não atendeu. O município foi lá e contabilizou em 2009 aquele IPTU que ele recebeu só em 2010. Então, ele não atendeu a Lei 4.320 no enfoque orçamentário. No balanço patrimonial vai estar o IPTU bonitinho, mas no balanço orçamentário ele não poderia ter feito isso. E das outras opções vão estar erradas, né? Não atendeu a 4.320, uma vez que no Brasil é adotado regime de competência para receita orçamentária e caixa para despesa orçamentária, não. E a letra E está falando que atendeu, uma vez que é adotado regime de caixa para receita e de competência para despesa orçamentária. Mas ele não atendeu porque ele fez o que contabilizou em 2009 em vez de 2010. Separei mais a 16. Só mais uma questão que é de 2 linhas de certo ou errado. Questão 16. O registro da receita orçamentária em contas orçamentárias deverá ocorrer no momento do fato gerador da receita pública. Está errada porque em contas orçamentárias ela deve ser contabilizada no momento da arrecadação, quando entrar no cofre público. Beleza? Então, vai ter um tópicozinho sobre isso também na prova, uma questãozinha. Então, questão de bem público, lembrando das 3 classificações, uma questão de regime, lembrando que no enfoque orçamentário é misto, no enfoque patrimonial, sempre por competência, tá? Então, era só isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Terminem de fazer esses exercícios da lista, quem quiser. Vão fazendo o trabalhinho, quem não fez. Responda a questão lá de frequência também, para não esquecer. E agora está terminando, né? Na verdade, o semestre. Então, a aula que vem, a gente vai ver mais 2 coisas diferentes, que é suprimento de fundos e restos a pagar, deixa eu fazer umas continhas de restos a pagar. E suprimentos de fundos é um tipo de adiantamento. Daí, na outra aula, eu vou trazer umas questões do CFC que caem de pública. Geralmente cai 2, 3 questões, mas para vocês verem o que cai, assim, cai plano de contas, cai aquela parte de conta de despesa orçamentária. Então, daí eu vou estar resolvendo essas questões com vocês. Daí, na outra aula já é revisão, e daí dia 3 de dezembro já é prova. Então, tá muito aí em cima, tá? Sobre o trabalhinho, pode me perguntar a qualquer hora, tá? E daí a gente vai fazendo juntos. Fazendo juntos não, né? Eu vou tirando as dúvidas. Beleza? Mas então é isso. Boa noite para vocês. E a gente vai se falando aí na sequência. Ok?
Essa aula mais tranquila, né? Mas era necessário saber sobre essa classificação. Boa noite, professora. Boa noite.